Deus Santo e poderoso. Meus amados, nós estamos em um tema que fala sobre a grande comissão. Para mim, eu me emociono um pouco em falar sobre isso, porque um dia alguém pagou um preço. Estou falando alguém terreno, alguém daqui, de hoje, da nossa atualidade. Pagou um preço em pregar o Evangelho do Senhor para mim. Em dizer para mim que Jesus ele tinha uma obra e um projeto na minha vida. E eu agradeço a Deus pela vida dessa pessoa que agiu dessa forma para que hoje eu pudesse e eu possa estar aqui. E quando essa pessoa, eu até comentei hoje com a Raquel, e eu não estava nem pensando na palavra na hora, mas quando eu comecei a meditar na palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu falei, é confirmação, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu fiquei afastado da presença do Senhor durante 2 anos, mas só que antes desses 2 anos acontecer, eu ainda não tinha tido um encontro com Deus. Eu ainda não sabia, eu não entendia a palavra na sua essência. E essa pessoa que ela me incomodou, vamos dizer assim, durante um bom tempo, para que eu voltasse, era um pastor muito querido, conhecido, e eu entendi que ele não desistiu de mim, da minha família, da minha esposa, do meu filho que era recém-nascido na época. E ele falou para mim assim uma vez, eu só vou sossegar quando eu te ver lá dentro da casa do Pai adorando. No dia que eu decidi dar um passo, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomar a decisão de falar assim, hoje eu vou lá. Eu estava com meu coração completamente magoado, chateado, ferido por pessoas, ferido por mim mesmo, em pensamentos contrários. E nesse dia eu fui. E a mensagem que foi pregada naquele dia foi sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Das 7 palavras que ele falou ali antes, na cruz. Louvado seja Deus. E eu lembro que naquele dia, aquela palavra, ela veio como uma flecha no meu coração, que eu esqueci de tudo que eu estava passando naquele momento. E eu só consegui pensar em um único Deus, que naquele momento estava me salvando, que naquele momento estava me tirando das garras do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu me emociono a falar disso, porque a partir daquele dia, foi como eu falei para a Raquel, a minha vida mudou. A partir daquele dia, a minha vida ela teve uma transformação, porque quando eu fiquei afastado durante aquele período de tempo, nesses 2 anos, eu fiquei afastado porque eu apontava e eu acusava pessoas. Eu falava, eu não vou para a igreja porque o fulano de tal que falou mal. Sabe, eu não vou para a igreja porque o pastor que eu esperava tanto dele, que era um outro pastor, que era o meu pastor, virou as costas para mim, me gerou uma mágoa muito grande dentro de mim. Eu não vou para a igreja porque outras pessoas caluniou. Sempre o problema não era eu, sempre o problema eu depositava em alguém. Eu queria achar um culpado. Mas só que eu venho a entender, mediante a isso daí, que tudo aquilo que eu pensava, a forma que eu via as coisas, era de fato porque eu não sabia quem era Jesus, o que Ele podia fazer por minha vida, o que Ele podia fazer por mim. Então quando eu vim a ter um encontro com Deus, eu entendi que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então quando a gente fala e aponta o terceiro, o esquerdo, sabe, o fulano, o cicrano e o beltrano, é porque a gente ainda não chegou nesse entendimento. Quando eu falo que a minha vida mudou a partir daí, é porque a partir daí eu falei, eu não largo Jesus por nada. Ainda que eu esteja com um calo inchado, venha um e pisa em cima do meu calo. Eu falei, Jesus, eu não quero nem saber, eu quero o Senhor na minha vida. Porque é tudo o que importa para mim hoje. As pessoas podem chegar, podem apedrejar, podem caluniar, podem falar mal, podem falar não vai dar certo, não vai conseguir. Mas é o Senhor que rege as nossas vidas. E quando eu vim entender isso, igreja, a minha vida mudou. Eu entendi que não é carro, não é casa,
Sabe, não é os meus próprios filhos, não é a minha esposa que me traz a verdadeira alegria. Eles são parte de tudo isso, mas a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. Aí é onde eu entendo que Jesus colocou a minha esposa na minha vida, me deu uma família, filhos abençoados. A minha vida mudou. Aí eu pude ser um marido diferente a partir daí. Eu pude ser um pai diferente a partir daí. Eu pude ser uma pessoa diferente no meio da comunidade. Uma pessoa estúpida que arrumava briga com todo mundo, que não levava desaforo para casa. A minha vida mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão conseguindo entender? Aí eu falei aqui semana passada sobre o nosso verdadeiro milagre. Jesus, ele foi o nosso verdadeiro milagre. E quando a gente entende isso, a gente vive de uma forma diferente na terra. E ele nos deixou aqui um mandamento. Louvado seja Deus. E ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Louvado seja Deus. Lá no livro de Atos 8, 26, 40, não precisa abrir. Vocês vão entender que lá existe, louvado seja Deus, uma mensagem que ela nos relata a história de um cidadão que ele lia a palavra do Senhor na sua carruagem, um eunuco, em uma posição bem sucedida, vamos dizer assim, mas com sede da palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que ele lia na sua carruagem a palavra e ele não entendia. E ele queria entender, ele sentia uma necessidade. E ali perdido, eu creio que ele pensava, mas como é que pode isso aqui? Uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu estou perdido. Aí Deus, ele dá um sinal para um servo dele, chamado Felipe, que estava lá do outro lado da cidade, que não sabia nada do que estava acontecendo na vida daquele homem. E fala assim: vai até tal lugar onde eu estou te mandando agora. Lá existe uma pessoa que está perdida nas escrituras, sedenta pela minha palavra, querendo ouvir de mim. E você está incumbido agora, nesse momento, de ir lá e falar de mim para essa pessoa. Ele simplesmente pegou e foi. A palavra vai dizer que quando ele chega perto daquela carruagem, aquele homem estava lendo a palavra do Senhor Jesus, e ele não entendia. Ele chegando perto, ele ouviu. Aleluia. A palavra nos relata, louvado seja Deus, que esse versículo que nós acabamos de ler aqui, inicial, ele vai estar aqui, ó. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Ele estava perto da carruagem e estava ouvindo isso. E perguntou para aquele eunuco: você compreende o que você lê? Ou seja, você compreende o que você está lendo? Aí o eunuco pegou e respondeu para ele, falou: eu não consigo entender. E não tem quem me explique. Como é que eu vou entender se ninguém me explica isso? Mas foi na hora que ele aproveitou para falar de Jesus, porque ele viu que a palavra que ele estava lendo era sobre Jesus, e ele apresentou Jesus para aquele homem. Aquele homem, ele viu uma necessidade imensa de se entregar a Cristo e ser batizado, sem perca de tempo, para que houvesse salvação para sua alma, para sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, o que eu quero dizer com isso é que hoje eu posso estar diante de muitos eunucos, ou eu posso estar diante de muitos Filipes aqui nessa noite, porque uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e me levou lá atrás no tempo, para dizer: lembra que eu usei o meu servo lá? O nome era Pastor Zezinho, nós chamávamos de Pastor Zezinho, mas hoje eu posso nomear ele de Pastor Felipe, porque ele foi enviado por Deus, ele não desistiu de mim,
pegou a palavra de Deus, levou até mim de uma forma que eu não ouvi antes. E naquele momento eu me sentia como um eunuco, que eu não entendia nada sobre a vida, eu não entendia nada sobre o Evangelho, eu não entendia nada sobre o que é ser cristão na terra. Louvado seja Deus. Aí ele pegou o Espírito Santo mencionando e falando ao meu coração: hoje eu pego você, louvado seja Deus, de eunuco eu transformo você em Filipe. E você tem uma incumbência, você tem uma missão de pregar o meu Evangelho por esse mundo aí afora. Sabe o que eu quero dizer com isso, igreja? Sabe o que eu aprendo com isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que eu estou diante de pessoas salvas, diante de pessoas que muitas das vezes eu creio dessa forma, que foi evangelizada, que ouviu uma palavra de salvação. Quem sabe outrora ouviu uma pessoa entregar um folheto, não sei, uma pessoa que te parou em algum momento da sua vida e falou: Jesus te ama. E de repente nasceu dentro do seu coração um desejo de saber quem é esse Jesus. A primeira semente foi plantada. Louvado seja Deus. Aí de repente você, não sei, em algum momento da sua vida você visitou alguma igreja e você saiu dessa igreja, você não conseguiu entender o que foi pregado ali, você não conseguiu entender o que estava sendo falado, aí gerou um desejo maior de conhecer mais ainda Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: da mesma forma que Jesus ele mudou a mim e a você, Ele quer te usar para mudar vidas de pessoas na terra. Ele quer te usar como Filipe na terra, em busca dos eunucos que está por esse mundo aí afora, porque em breve Ele virá. E o que nós vamos apresentar diante dEle? E quando eu estava lendo esta palavra, eu comecei ali, sabe, os olhos encheu d'água. Eu falei: Senhor, não vou aguentar, Pai, porque isso é uma cobrança aqui dentro. Você tem que entender, igreja, essa palavra como uma cobrança dentro de você. Não importa o que você está passando, eu quero te dizer uma coisa: não é sobre você. Não importa o que eu estou passando, não é sobre mim. A nossa parte já aconteceu, nós já teve um encontro, já sabe quem é Jesus, o que Ele fez, o que pode fazer. Então agora é a hora de nós levar isso adiante, porque quando este homem aqui foi tocado pelo Espírito Santo, ele sem perca de tempo, ele falou: eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado. A visão dele abriu, os olhos dele abriu. Aí de repente ele estava ali, quando olha para um lado, aí eles veem um lago. Aí ele perguntou para Filipe: o que é que me impede? O que é que te impede de ser batizado aqui e agora? Louvado seja Deus. O que é que impede de ser batizado aqui e agora? A palavra vai dizer que ele foi batizado. Filipe aproveitou o momento, sabe, que ele estava ali falando de Deus, falando de Jesus, batizou aquele homem ali. A vida dele foi transformada, porque quando você leva o Evangelho para outras pessoas, quando você fala daquilo que você viveu, a sua experiência com Deus, para outras pessoas, você está levando vida para essas pessoas. Então isso é algo muito importante, porque quando o Evangelho é pregado sem propósito, sem sabedoria, você está matando almas. Mas quando é pregado, sabe, na autoridade do Espírito Santo, pessoas sedentas que precisam ser alcançada, é colocada diante de mim e de você. Outra coisa que eu aprendo com essa palavra aqui, que Jesus ele sempre vai criar uma situação para colocar pessoas necessitadas diante de você. Ele criou esta situação para colocar esse homem diante de Filipe, que não se negou em ir lá e pregar o Evangelho do Senhor. Aleluia. Em uma conversa simples ali, eu, o pastor, junto com a pastora ali na mesa, minha esposa, eu me vi cego, sabe? E de repente começou a vir imagem na minha cabeça, uma semana,
fulano, cicrano, porque quando falava assim de pregar o evangelho, quando falava de alcançar vidas, alcançar almas, eu pensava que tinha que ser para quem eu conheço, sabe, Monique? Não, vou falar para o irmão aqui porque, não, vou falar para o outro. Aqueles que estavam, mas aí o Espírito Santo começou a revelar as pessoas que Ele quer alcançar. Aleluia. Porque Ele sempre vai criar uma situação para alcançar aquele que Ele escolheu, aquele que Ele quer. O pastor falou aqui semana passada, às vezes a gente está perdendo tempo achando que é ali, não, é essa pessoa, é isso aqui. Faça a sua parte, não deixe de fazer a sua parte, mas parta para o próximo. A seara, a palavra vai dizer que é grande, é grande. E eu estava diante de uma grande seara e eu não estava enxergando nada. Aí daqui a pouco a minha esposa está falando com uma amiga nossa lá, uma conhecida de infância, passando por um processo difícil, no hospital, com seu filhinho internado. Ela chegou até a colocar no grupo da igreja pedindo oração. Eu não falei nada para ela, mas eu falei: Senhor, o que o Senhor quer com isso? Sabe por quê? Porque eu enxerguei que Ele mostrou mais uma pessoa. Eu não sei como a gente vai chegar até ela ainda, eu não sei nem onde essa pessoa está morando, mas Ele mostrou mais uma pessoa que está afastada do caminho dEle. A gente cresceu junto, cantamos no grupo de criança, cantamos na mocidade, adolescente. Que quem foi da Assembleia, se tem alguém que foi da Assembleia que sabe que lá tem todos os grupos separadinho, bonitinho ali. E hoje você vê uma pessoa dessa afastada. Ele me mostrou mais uma. Ele mostrou mais uma. Eu falei: Jesus, eu quero me achar disponível na Tua presença. Porque às vezes a gente acha que é sobre a gente alcançar as nossas conquistas. Às vezes a gente acha que é sobre as nossas dívidas, as nossas contas atrasadas. Eu vou na igreja porque eu quero uma bênção do Senhor. Eu vou na igreja porque eu estou passando isso, estou passando aquilo. Primeiramente você tem que entender que você não está aqui para suprir as suas necessidades. O culto ele é cristocêntrico, como eu costumo falar. Ou seja, o centro é Jesus. Você está aqui para prestar o seu culto racional a Deus. Aí você vai adorar a Deus. Aí Ele vai decidir a tua causa. Ele vai julgar a tua causa. E aquilo que Ele decidir sobre você e sobre aquilo que você está passando, cabe a Ele. Pode ser que Ele te diga não, mas ainda é o melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então primeiramente a gente temos que aprender a sair de cena e deixar Deus entrar de cena e falar: Senhor, hoje aqui eu só quero te adorar. Mas automaticamente o seu pensamento fala: Senhor, minha causa lá, pode apresentar, mas sei lá, apresenta em outro momento. Pega o momento da adoração e faça da tua adoração, sabe, para Deus ali algo. Eu estava falando hoje com a Raquel e com a Monique e com a Natana, que eu passei uma experiência com Deus, que o papel do cristão é orar. O papel do cristão é ler a palavra. Eu faço meu devocional, eu oro, eu leio a palavra, eu canto, eu ouço louvores em casa, no trabalho. Às vezes eu falo de Jesus, mas só que no nosso cotidiano, os nossos problemas não vão deixar de existir. Sabe? E mesmo você orando, mesmo você falando com Deus todos os dias, isso aí é papel obrigatório do cristão. Mesmo assim, muitas das vezes você vai olhar para dentro de você e vai falar: nossa, estou sentindo tão fraquinho, estou me sentindo tão cabisbaixo, está faltando alguma coisa, Senhor. Você tem que pegar essa situação, igual eu falei para a Raquel, e usar essa situação para te levar até Deus. E uma coisa que aí eu peguei e falei para ela sobre o renovo, do encontro do cristão com Deus. Porque às vezes a pessoa vai para a igreja, passa por um momento de um renovo, sente, sabe, a unção do Espírito Santo, a palavra toca, os louvores, sai da igreja avivado, tocado, resplandecente, sabe? Mas aí os problemas não vão deixar de existir. Você vai continuar uma vida de oração, uma vida, sabe, buscando a palavra ali, mas os problemas sempre vão estar ali andando junto com você. E o inimigo muitas das vezes vai usar essa situação para querer te tirar,
te distanciar de Deus. Ele vai aproveitar tudo isso, as brechas, sabe? Para te tirar do foco, do caminho da salvação. Mas só que você tem que fazer o contrário. Você tem que pegar tudo isso e fazer com que tudo isso te achegue, te leve para perto de Deus. E quando isso acontece, eu vou dizer porque aconteceu comigo, é quando eu sinto um vazio tão grande, e que no meio desse vazio, muitas das vezes o desespero ele quer bater, e aí é onde acontece uma certa situação, porque quando você está nesse vazio, o desespero ele quer bater, muitas das vezes as pessoas elas pensam em parar, elas pensam em desistir, quem sabe dizer eu não posso, eu não aguento, Senhor, eu já tentei tantas vezes, inúmeras vezes. Paulo ele disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, quando eu vou ver eu já fiz. Mas em nenhum momento ele desistiu, porque ele usava exatamente essa, vamos dizer, essa tática, de pegar tudo isso e falar, agora eu vou me achegar mais perto do meu Deus. Então em meio a essa fraqueza, em meio a pensamentos contrários de querer parar, de querer desistir, sabe o que eu fiz? Minha esposa saiu, ela foi levar as crianças na escola, eu estava em casa, ela pegou o carro, saiu, aí depois foi na casa da irmã dela, e eu aproveitei aquele momento, não porque ela me atrapalha nisso, ou meus filhos, mas é um momento, eu estava até falando sobre, agora sumiu a palavra da mente, vou lembrar daqui a pouco eu falo. Eu aproveitei esse momento para estar só com Deus. Dobrei o meu joelho, em meio à dor. Quando eu falo dor, às vezes a dor não é só material, igreja. Às vezes a gente está enfermo espiritual e nem sabe. Às vezes está doendo, sangrando espiritualmente falando e a gente nem sabe. E nesse período eu dobrei o joelho, comecei a falar com o Papai do Céu. Lembrei, solitude. Falei até com o pastor todo dia em casa, o pastor falou, é solicitude. Mas aí depois eu fui buscar mais a fundo, o nome é solitude mesmo. Solicitude vem do ato de você solicitar. Solitude vem do ato de você estar só, mas com um propósito. Uma coisa é você sentir a solidão. A pessoa que sente a solidão, sente esse vazio. Mas quando você entra num estado de solitude, era o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Ele nos ensinou isso. Ele deixava ali, ó, o povo ali, não pode ficar aí, eu preciso só de um tempinho. Aí ele ia para onde? Para a solitude. E ele ia conversar com o papai. Louvado seja Deus. E eu aproveitei aquele momento e comecei a falar com Deus. Aí, diante daquela oração, eu peguei a Bíblia, ele me levou até uma palavra, e eu li, daqui a pouco eu comecei a ler, ele me levou até outra, aí eu comecei a chorar, comecei a falar com, sabe, daqui a pouco eu estava no quarto ali, parecia que eu tinha tomado algo ali em volta de mim, e aí eu orei de novo, aí eu li mais, aí eu orava, aí eu lia, aí eu falei, Senhor, tá gostoso isso aqui, eu não quero parar mais. Aí daqui a pouco eu levantei, quando eu levantei, aí a Bíblia estava em cima da cama aberta, aí eu ajoelhei de novo, aí comecei a ler. Aí daqui a pouco eu levantei e falei, amém. Preciso fazer agora outras coisas. Eu falei, amém, Senhor, estou satisfeito. Mas algo ainda palpitando dentro de mim. Aí eu olhei o violão pendurado assim, ó. Aí eu peguei o violão. Peguei o violão sozinho dentro de casa. E comecei a louvar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse louvor ele marca a minha vida de um jeito que, sabe, eu sei que na hora que eu comecei a cantar ali para Deus, eu comecei a adorar Ele através do louvor, as lágrimas rolando, eu senti um renovo tão grande da parte de Deus, que parecia que todo o problema, tudo que estava passando aqui dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, parecia que não existia mais. E eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu renovo. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, por não se esquecer de mim jamais. E eu pude dizer que o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza.
A igreja está conseguindo entender isso daqui? Aleluia. Eu sei dizer que quando se findou o dia, naquele dia, no dia seguinte, eu falei: Senhor, agora eu estou nas tuas mãos. E de tempo em tempo, o cristão ele tem que passar por um processo assim, igreja. Não estou falando das lutas, não. As lutas vai passar mesmo. O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Mas estou falando passar por esse propósito, por esse processo de se reencontrar. Você pegar o seu momento de solitude, se reencontrar com Deus, usar isso aí para te levar até Deus, para que Ele te renove. Está entendendo? Para que você possa, quando você se reerguer, você vai entender que existe um Deus acima de tudo, de todos. Você vai entender que não é nada, não tem nada nessa terra que vai te parar. Aí tudo aquilo que você está sentindo, você vai querer passar para onde? Vai querer passar para frente, vai querer passar para o próximo. É sobre isso que eu quero falar. Você vai querer passar para o próximo. É onde eu falo mais uma vez, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre quem está em nossa volta. Porque uma vez que você recebe do Senhor um renovo, você vai sentir como se fosse o primeiro amor. E quando a gente está vivendo o primeiro amor, aí acontece que você quer falar de Jesus o tempo todo para as pessoas. Você quer pregar, você quer cantar, você quem é batizado, falar línguas estranhas, sente isso. E quantas vezes de mim eu cheguei dentro da igreja, eu não conseguia falar com Deus, não conseguia sentir Deus, não conseguia. E é muito ruim isso. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que talvez possa estar passando por isso, falar assim: eu não consigo nem chorar mais para Deus. Porque tem um louvor que fala que quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente e não agir. E quem sabe muitas das vezes a gente se achega até Ele e não consegue nem chorar mais na presença dEle. Às vezes a gente decide chorar para um amigo, desabafar. É legal você ter um amigo, você ter uma pessoa que você pode contar, sabe? Mas quem vai resolver o teu problema mesmo é Jesus. Leve até aquele que tem a solução para você. Porque dele, a palavra vai dizer que transborda a vida. Sabe? É uma fonte jorrando todo o tempo. O inimigo de nossas almas, ele é especialista em querer tomar a nossa alegria. Mas Jesus é a nossa alegria. E aonde Ele está, a tristeza não sobrevive, ela bate em retirada. Então pense bem nisso, igreja. Porque Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja está conseguindo entender? Então eu quero que você tome uma posição nessa noite. Você vai decidir nessa noite. Quantos foram evangelizados aqui? Só dá um sinal. Foram evangelizados. Que um dia alguém falou de Jesus para você. Porque eu acho que a forma de se achegar, de estar aqui, foi porque alguém falou de Jesus. Ninguém nasceu sabendo de Jesus, não é verdade? Aí inicia-se uma trajetória. Inicia-se uma trajetória. E muitas das vezes no meio dessa jornada, dessa caminhada, a gente se perde. E Jesus está sempre batendo a porta. Está sempre batendo a porta. Hoje eu estava falando com a Monique, eu falei: Monique, você pode fazer isso na sua vida, você pode trilhar o caminho. Eu estava batendo um papo com ela ali, e eu falei: não estou dizendo que você fazendo tudo isso aqui, você não vai errar.
está sujeita, todos nós somos assim. Mas só que se a gente entender que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida, e se chama Jesus, Ele nos resgata de volta. Ele nos traz de volta, mesmo em meio às nossas fraquezas. Porque a palavra vai dizer que Ele é rico em perdoar. É rico em perdoar. E às vezes o inimigo ele usa isso contra nós, colocando diante dos nossos olhos as nossas falhas, os nossos pecados, nossos erros e transgressões. Aí a gente vai achar que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: existe jeito, existe solução, e essa solução se chama Jesus. Aí quando eu quero dizer para você que você precisa tomar uma decisão, eu acabei de fazer uma pergunta. Todos chegaram aqui por meio de um evangelismo, ou de um evangelista, alguém que falou a palavra de Deus para você, para mim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós éramos eunuco, nós não tínhamos conhecimento, nós era como esse eunuco, nós não tínhamos conhecimento da palavra ou de Jesus. Quem era Jesus? Quando aquele cego ele clamava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, tende misericórdia de mim. Você vê que ele clama a Jesus falando da origem de Jesus. Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele era cego material, mas espiritual ele já sabia quem era Jesus e o que ele podia fazer por ele. Ele tinha conhecimento. Louvado seja Deus. Esse homem aqui não. Quem sabe ele leu, aí ele releu, aí ele leu, aí ele releu de novo e estava até pensando em abandonar e desistir. Quando Deus manda Filipe lá para falar com ele, aí ele abriu-se os olhos. Você consegue entender? Até engraçado, né, pastor? Você está falando de uma pessoa cega física, do cego clamando, Jesus, filho de Davi, e você está falando de uma pessoa cega espiritual que não entendia aquilo que estava lendo. O cego físico sabia quem era Jesus e o que Jesus podia fazer por ele. E o cego espiritual queria abrir os olhos, o espiritual não conseguia. Então hoje, eu espero estar diante de verdadeiros Filipes nessa terra. Porque a palavra de Deus vai dizer, mandamento, isso é mandamento. Pregue o evangelho, pregue a palavra. A um? Não. A todos. 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 É na União de Vila Nova? Não. Nós fazemos, esse grupo aqui, essa igreja pequenininha, a gente faz parte de algo muito maior. Que em um todo, a palavra de Deus ela há de ser pregada aos quatro ventos dessa terra. E nós estamos incumbidos disso daqui. É nossa responsabilidade. Passamos por um encontro, tivemos um contato com o Pai, Ele nos transformou. Eu não sei da vida de cada um aqui, mas se cada um parar para analisar e olhar lá atrás, vai falar, nossa, eu era assim, eu fiz isso, eu cometi aquilo, sabe? Cada um tem um pouquinho para contar. Aí vai falar assim, nossa, mas quando eu tive um encontro com Deus, quando eu conheci Jesus, a minha vida ela mudou. Ou seja, eu era como esse eunuco aqui, aí através de um Filipe que entrou na minha vida, que pregou o evangelho para mim, eu criei, eu fui batizado hoje, eu tenho certeza de salvação. E agora ele pegou e fez de mim um Filipe da terra, para pregar a palavra do evangelho genuíno a todo aquele que crê. É simples, né? É uma matemática infalível, né, Raquel? É simples. Mas muitas das vezes nós estamos nos negando, eu digo falando por mim mesmo, nos negando a tomar posse
desse mandamento aqui e pregar esse evangelho genuíno. Ah, mas meu diácono, o que eu vou ganhar com isso? Né, Zé? Você já ganhou, meu amado, você é salvo. Você tem salvação, você tem o seu cantinho reservado no céu. Porque se essa pergunta surgir dentro de você e for para algo terreno, se desprenda, se desprenda. Não deixe que isso venha tomar o seu pensamento ou o espaço de Jesus. Eu estava lendo sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, como eu já li várias vezes essa passagem. E muitas das vezes a gente está se prostrando diante de coisa, pastor, que não nos convém nessa terra. A gente deixa de prostrar diante de um Deus verdadeiro e começa a se prostrar diante dos nossos sonhos, dos nossos ideais, deixando Deus de lado. Existia um decreto ali. Quem não se prostrasse para adorar, ia para onde? Ia ser queimado. E aqueles 3 ali falaram, não vou me prostrar não. Eu não me prostro diante de nada, de Deus feito por mão humana, pode ser o que for. E o que o rei fez lá? Chamou e deu uma dura. Falou, pois agora, quando os instrumentos tocar, vocês vão ter que se ajoelhar, se dobrar. E quem não se dobrar, quem de vocês não se dobrar perante a mim, vai ser queimado. Aí ousado, né, do jeito que eles eram ousados. Ali eles foram ousados demais, né? Porque eles falaram, vamos imaginar que eles falaram dessa forma. Ó, seu rei soberano, para o senhor não perder tempo, não precisa nem tocar nada desses instrumentos aí, porque a gente não vai se prostrar mesmo não. Porque o Deus que a gente serve, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar das tuas mãos. Mas se Ele não quiser nos livrar, a gente vai ser queimado mesmo, vai ser torrado, vai sair lá de lá, só o churrasquinho lá dentro lá. Mas que a gente não vamos se dobrar, não vamos, porque o Deus que a gente adora, se Ele não nos livrar aqui agora, Ele já tem um cantinho reservado para nós do lado dEle. Aí o que Ele fez? Ah, já que é assim, então quero ver se esse Deus aí pode livrar vocês das minhas mãos. Pode aquecer lá, aquece a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Porque para quem não sabe, isso aí já era uma tradição lá, né? Açoitar com fogo, queimando. Aí mandou aquecer 7 vezes mais. Quando aqueceu 7 vezes mais, a palavra vai dizer que os guardas ali, né, que foram para colocar eles na fornalha ali, eles foram queimados na porta, antes de chegar lá. Os guardas foram queimados e morreram, de tão quente que estava. Aí eles estão lá dentro da fornalha lá, daqui a pouco o rei olha lá e fala, oxi, tá estranho esse negócio. Além de eles estarem andando lá dentro, tem mais um. Como é que pode isso, igreja? Além de eles estar andando lá para um lado e para o outro, tem mais um. Quando o rei chama eles para fora, eles não tinham um fio da cabeça. Um fiozinho queimado. É que não tem cabelo, né? Eles não tinham um fiozinho do seu cabelo queimado. Porque o Deus livrou ele. O Deus verdadeiro livrou ele. Que é o nosso Deus hoje, igreja. Esse Deus, ele não muda, ele é imutável. Não muda. E muitas das vezes a gente se apega se dobrando diante de situações na vida, sabe, entrando em crise e desespero, esquecendo que existe um Deus que tudo pode. E a gente se curva diante das situações da vida. Faça isso não. Faça isso não. Pegue, faça igual eu falei, pegue o seu momento de solitude, vai para os pés do Senhor, se prostre diante dEle, e você vai ver o que Ele vai fazer com todos os gigantes, e se é na cova do leão, se é na fornalha, se é diante de um mar vermelho, sabe? Não tem nada que pode parar um cristão que está alinhado com a vontade de Deus. Isso é a vida de um cristão, de um verdadeiro cristão. Amém, igreja? Eu espero que eu tenha sido bem claro nessa mensagem, que todos possam ter compreendido perfeitamente.
E que você possa sair dessas portas para fora aqui dizendo: Senhor, eu quero ser um Filipe na terra. Porque se você tomar posse disso, falando: Senhor, eu quero ser um Filipe na terra, Ele vai te revelar as pessoas que Ele vai te levar lá, ou vai colocar diante dos seus olhos, ou vai levar até você. Ah, você quer ser um Filipe? Então amém. Tem fulano lá do outro lado, está precisando uma palavra, está precisando um alimento, está precisando de um abraço. Ó, tem um do seu ladinho aí, está precisando de um ombro amigo para chorar. Aí você vai ceder o seu ombro, aí você vai já aproveitar e vai falar do meu amor para ele. Seja Filipe na terra, tome posse disso. Louvado seja Deus. Porque o maior galardão que a gente tem não é aqui na terra, é no céu. É no céu. E quando você parar para ser um Filipe na terra, você vai entender que o seu problema diante daquele que Deus colocar no seu caminho, diante de você, não é nada. Porque às vezes a gente acha que tem problema. Eu vou falar algo aqui que aconteceu essa semana. Uma pessoa chegou em mim e falou assim: mas Wagner, como é que eu sei que é o Espírito Santo falando comigo? Para mim não tomar determinada decisão, para eu não, sabe, não ir por esse caminho ou por aquele, eu fazer isso, tomar decisão tal. Deus não está preocupado com isso. E o Espírito Santo não vai falar contigo dessa forma. Foi o que eu respondi. Porque essa pessoa está passando por uma situação difícil. Aí essa mesma pessoa, no mesmo dia, recebe uma notícia de que um ente querido foi diagnosticado com um câncer. E que os médicos não podem fazer muito. Essa pessoa passou por uma cirurgia, arrancou o intestino, arrancou um monte de coisa aqui dentro. Aparentemente estava curada, aí atacou em outro lugar. A pessoa com a hemorragia profunda foi no médico, aí descobre, irmão Zé. Nós estávamos falando sobre isso, né? No domingo, lembra? Descobriu o câncer. Está enradicado em toda essa região. Aí a gente acha que a gente tem problema. Eu levei o meu carro para arrumar o alternador que deu problema. E eu falei para um amigo meu lá, né? Eu falei: ô Giovanni, eu tenho um problema aí para te passar, cara. Foi engraçada a resposta dele, né? Ele falou: nossa, olha assim, mas que problema? Eu falei: o meu radiador ali tá fazendo um barulho, o alternador ali tá fazendo um barulho estranho, se acende. Ah, não, isso aí não é problema não. Problema para mim é um câncer. Sabe, é você olhar, tá diante do médico e ele falar assim: eu não posso fazer nada por você. Isso é um problema. Eu falei: rapaz, eu não podia ficar sem essa lapada, né? Eu falei: então tá bom, então tá nas tuas mãos, resolve. É desse jeito. Aí quando você toma a posição de Filipe na terra, vai acontecer muito isso com você. Que você vai estar passando por uma situação, aí Deus vai mandar uma pessoa para você cuidar. Deus vai mandar uma pessoa para você tratar ela, na palavra, espiritualmente, materialmente. Aí você vai olhar para Deus e falar: Senhor, obrigado pelo meu problema, que não é nada. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho. Porque um dos fatores assim, da pessoa que tem um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, é a pessoa olhar para dentro de si, diante de todas as causas e situações, e reconhecer que não tem problema, que está tudo certo. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tempestade. Porque com Cristo você está num porto seguro. Amém, igreja? Eu não quero me estender muito. Eu confesso que eu até nem li aqui o esboço que eu fiz. Eu falei: o pastor fez um esboço aqui, né? Mas vamos ver se eu vou conseguir falar. Porque toda vez eu faço, eu não consigo falar. Mas eu espero que a igreja tenha entendido. Mas eu fiz baseado tudo no esboço que eu fiz. Porque depois que eu escrevi ele, aí eu li, eu reli. Então está tudo baseado naquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Então que a igreja possa ter entendido o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Existe algo maior, igreja. Existe algo maior. Uma coisa que está sendo deixada de lado.
em cima dos altares, dentro das igrejas, é o evangelho de salvação. E essa essência, ela não pode se perder. Na verdade não vai, porque Deus ele não vai deixar acontecer. Mas quando você entra numa igreja que está pregando muito prosperidade, muita chave, você tem que ficar com o pé atrás, porque tudo isso se relata ao que é da terra. E quem é do céu está aqui de passagem. A gente não vai viver aqui para sempre. Então a gente não pode deixar com que isso tome a essência, a verdadeira essência da salvação. Aí você entendeu isso daí? Aí você vai ter, agora eu posso ter carrão, posso ter casa boa, posso ter chácara, posso ter fazenda, pode ter um jato se quiser. Mas a partir do momento que você entende que tudo isso não é seu, é tudo emprestado, tudo que você tem não é seu, aqui na terra não é seu, tudo vai ficar aqui. Quem sabe às vezes você vai fazer um pé de meia, se Jesus não vir, né, se ele não vier, né, daqui que cresça um filho seu, você já tem um filho, eu vou deixar essa casa para meu filho, eu vou deixar esse carro, eu vou deixar, isso aí não tem problema nenhum. O importante é você entender o propósito de vida eterna que Deus tem para mim e para você. Porque aí se Jesus não voltar para um todo, sabe, aí de repente ele veio para mim, aí tá bom, minha família está segura, tem um seguro pago lá, beleza, não tem problema nisso daí, sabe? Mas o problema é quando a gente se apega demais às coisas da terra e esquece, vai deixando Jesus de lado sem perceber. É o que eu acabei de falar, você já está se prostrando para o bem material sem perceber. Então vamos fazer isso, amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Uma vez dada a salvação, o inimigo não tem o poder de tirar de nós. Então o nosso cantinho, o nosso galardão já está separado lá no céu. Nós temos um cantinho especial. Se um dia Jesus vir e voltar para mim, antes que não seja num todo, a maior alegria minha vai ser chegar lá e ver toda essa multidão lá, andando em ruas de ouros e cristal, sabe? Dizendo que valeu a pena pregar esse evangelho genuíno de salvação e agradecer a esse Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé? Para você que compreendeu esta mensagem, você pode orar e agradecer a Deus, pedindo também a Ele que você possa ser um Filipe nessa terra. Você vai dizer para Ele, fala: Senhor, eu já fui um eunuco, como esse que acabou de ser pregado ali, mas hoje eu quero ser um Filipe, porque eu já passei dessa fase, eu já mudei dessa fase desse eunuco, e hoje o Senhor coloca-me numa posição de Filipe. Peça isso para Deus e você vai ver o jeito que Ele vai se revelar para você. Peça de coração. A palavra vai dizer que um coração quebrantado tem um poder de mover, sabe, de mexer com o coração de Deus. Então peça isso no nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Papai amado, a Tua palavra foi pregada aqui nessa noite, Deus. Espírito Santo de Deus, eu Te agradeço, Pai. Em o nome de Jesus eu Te agradeço, Deus. Pai, nós já passamos por essa fase, Senhor, de eunuco nessa terra. Antes nós não tínhamos conhecimento da Tua palavra, nós não sabíamos quem o Senhor era e representava para nós. Mas hoje, ó Pai querido, a gente já sabe que o Senhor é o nosso maior milagre nessa terra. Então que o Senhor possa fazer, ó Pai querido, de cada um de nós aqui nessa noite, verdadeiros Filipes, ó Pai querido, na face dessa terra, pregando, ó Pai querido, a Tua palavra com excelência, pregando a Tua palavra com amor, abraçando, ó Pai querido, o perdido, para que ele também possa ser tocado por Ti, para que ele possa, Pai querido, entender o propósito de salvação, de vida eterna. Não importa se é o mais rico milionário, ou se é aquele que está jogado na sarjeta, aqueles, ó Pai querido, que está dentro das prisões, aquele que está em cima de um leito de enfermidade, desenganado pelos médicos,
Não importa, Jesus. O que importa é que nós temos que estar disponível na Tua presença, como Filipe nessa terra, e poder dizer: ó Pai querido, eis-me aqui, Jesus. Porque quem sabe, ó Pai querido, como Isaías outrora não se via capaz, olhava para dentro de si como um homem de impuros lábios, não se via capaz de te servir e fazer o que o Senhor estava pedindo. Mas o Senhor decidiu, ó Pai querido, tocar, ó Pai, a boca dele, a sua língua, com a brasa viva do altar, purificando-o de todo o pecado, e colocando ele pronto, ó Pai querido, para te servir, até chegar àquele ponto que ele pôde dizer, quando o Senhor perguntou: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, que o Senhor possa encontrar corações aqui nessa noite, dispostos, ó Pai querido, a declarar isso, ó Pai querido: eis-me aqui, envia-me a mim. E se há alguém, ó Pai querido, com o coração, ó Pai, triste, cabisbaixo, ó Pai, faça como a oração de Abacuque: aviva a Tua obra no meio dos anos, no meio daqueles, ó Pai querido, que está pensando em parar, dizendo que não pode mais, que está cansado. Aviva a Tua obra no meio dos anos, ó Deus. Ah, Espírito Santo, Tu és vida. Ah, Espírito Santo, aviva, Deus, para que o Senhor possa encontrar os verdadeiros adoradores aqui nessa noite, que não se importa, Pai querido, aonde é o lugar, mas sim em Te adorar em espírito e em verdade, anunciar a Tua palavra com excelência. Levanta Filipes aqui nessa noite, com garra, Pai querido, e prontidão para Te obedecer, aonde o Senhor mandar, Pai. Ah, Jesus, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus.